Abraham Weintraub, ministro da Educação, pode ser demitido? Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse podcast e visitar nosso site voltemosadireita.com.br. Então vamos lá. Mas quem são aqueles que nesse momento querem um ministro da Educação demitido? Antes de respondermos essa pergunta, somos obrigados a lembrar de que a educação brasileira é uma das piores do mundo. Em todas as avaliações externas, figuramos nas últimas posições. Sim, também as avaliações internas apontam esse quadro desolador. E a situação é catastrófica, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, com algumas exceções, claro, que são as chamadas ilhas de excelência. Obviamente que os mais afetados por isso são as famílias pobres do país que não possuem condições de pagar a mensalidade do filho em uma escola particular. É claro que as escolas particulares não estão imunes à péssima qualidade educacional, e muito menos à doutrinação ideológica. No entanto, se compararmos com as públicas, o nível consegue ser consideravelmente melhor. Por aí você já pode perceber o quão grave é a situação nas escolas públicas do nosso país. Isso que estou dizendo, qualquer pessoa minimamente bem informada já sabe. No entanto, a esquerda continua exaltando um dos principais responsáveis por chegarmos a esse nível. Falo do pseudo-pedagogo Paulo Freire. Não é difícil concluirmos que o método Paulo Freire, bem como o socioconstrutivismo, já tiveram tempo suficiente para provarem seu verdadeiro fracasso. Você sabe quem é o principal teórico do socioconstrutivismo? Vygotsky, um pensador russo que desenvolveu sua tese Teoria Histórico-Cultural na primeira metade do século XX. Certo. Um russo da primeira metade do século XX? Seria ele marxista? Mas é claro que sim. A chave para a compreensão de Vygotsky está nos princípios marxistas. E são suas ideias, ou variantes de suas ideias, que graçam incontestáveis na formação dos professores e na confecção dos materiais pedagógicos das nossas escolas. Não poderíamos esperar resultado diferente do que temos aí. Diante de tudo isso que já apresentamos, o diagnóstico feito pelo atual ministro da Educação é certeiro, e não poderia ser outro. Veja. O senhor é um crítico de Paulo Freire, um educador internacionalmente reconhecido, inclusive com projetos consagrados na área da educação. Qual é o educador, se não Paulo Freire? O senhor, inclusive, já manifestou a ideia de mudá-lo, né? Por que essa implicância com o Paulo Freire? E qual é o educador, o autor da educação, um pedagogo, que deveria ser a referência para o Brasil na tua ideia? Na nossa proposta de alfabetização que a gente lançou, a gente não quer mais a unanimidade. A única coisa que a gente pede é que o educador ou o método tenha critérios científicos comprovados. Tem que ter um estudo científico de verdade. Tá? Então, a única coisa que a gente pede é isso. Quer adotar um modelo A, B, C, a gente sugere o fonético. Quer adotar isso assim, assado? A única coisa que tem que ser científico. Não pode ser tirado da orelha. Quanto ao Paulo Freire,
Eu não tenho raiva dele, tem até um mural muito feio dele na frente do MEC que tá lá, assustando a criançada que passa por lá. Muito feio. Só para concluir. Agora, isso que ele é mundialmente conhecido, veja, a aspirina foi feita pelos nazistas. Eu uso aspirina. Por quê? Porque funciona. O carro foi feito pelo Henry Ford. Qual é o modelo? Qual é o pedagogo? O nome? Se você quiser, o Piaget. Os meus filhos estudam numa escola que tem o Piaget, mas eu não queria falar é esse ou aquele, porque a única coisa que eu quero é acabar com essa unanimidade burra. Voltando ao Paulo Freire. Ministro, se fosse tão bom, nazista, mas o Paulo Freire já foi condecorado. O Paulo Freire... Homenageado, inclusive, fora. O Paulo Freire, se ele fosse tão bom, ia ter pelo menos mais um país além do Brasil usando o método dele. Coisa boa a gente copia. E não tem nenhum país fora o Brasil que fala que o Paulo Freire é um modelo dele de educação. Onde tem? Na Alemanha? Nos Estados Unidos? Nossa, ele tem título de honoris causa. Ele tem título de... O Lula também tem, pô. Não falta título, é doutor para até diabo, até o inferno gelar. Ministro, eu preciso, tá preso. Infelizmente, eu preciso finalizar. Tá na cadeia. Eu preciso finalizar a conversa aqui com o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. O governo Bolsonaro caminha para seu primeiro ano. Já Abraham Weintraub, ministro da Educação de Bolsonaro, assumiu a pasta apenas em abril, ou seja, está no comando do MEC há apenas 7 meses. Convenhamos, não será em 7 meses que alguém irá conseguir mudar algo que há décadas está no fundo do poço. Mesmo assim, Weintraub já apresenta alguns avanços. O ministro tem como metas da pasta aumentar o número de creches, expandir as escolas cívico-militar, priorizar a alfabetização com base em métodos científicos, valorização do ensino técnico e combate à doutrinação em todos os níveis da educação. Sobre as universidades públicas, repercutiu por esses dias a fala do ministro de que em algumas universidades existem plantações de maconha. Você não é obrigado a acreditar naquilo que o ministro diz, mas convido você a tirar suas próprias conclusões assistindo o vídeo a seguir. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma plantação de maconha em uma área da Universidade de Brasília, UNB. Segundo a corporação, a maconha era cultivada de forma associada por 2 estudantes de engenharia e um graduado em administração. Os jovens de 21, 22 e 29 anos mantinham imagens do desenvolvimento das plantas em seus celulares. Bom, desde o ano passado, nós já havíamos recebido a solicitação do Ministério Público para promovermos investigações sobre tráfico de drogas no ambiente acadêmico da Universidade de Brasília, já vista ocorrências envolvendo trotes abusivos, envolvendo drogas e álcool no local. A partir de então, passamos a monitorar a Universidade de Brasília e, na data de ontem, por meio de colaboradores, recebemos a informação da existência dessa plantação de maconha e skunk dentro da área de cerrado pertencente à UNB. A equipe policial chegou ao local, identificou as drogas e montou campana aguardando a chegada dos responsáveis, o que ocorreu em pouco tempo. Esses 3 indivíduos que foram detidos, 2 deles estudantes de engenharia da UNB e um deles formado em administração pelo CEUB, compareceram ali portando mochilas com insumos, adubos, inseticidas, água para irrigar as plantas, foram imediatamente detidos. Em poder deles foram encontradas outras porções de maconha, além de imagens e mensagens em seus aparelhos celulares que revelavam serem os responsáveis pelo plantio daquela droga, razão pela qual foram detidos na forma da lei e conduzidos a essa coordenação. Tiveram a intenção de negar, mas diante de tantas evidências, acabaram reconhecendo que eram os responsáveis pelo cultivo daquelas plantas que, a princípio, seriam destinadas para consumo pessoal. Nós vamos verificar os objetos apreendidos. Se eventualmente ficar comprovado que aquela droga estava sendo vendida a terceiros, eles poderão ser indiciados por tráfico de drogas, né? Antes de continuarmos, eu quero mais uma vez reforçar o convite para que você se inscreva em nosso canal e compartilhe este podcast. Diante de tudo isso, a esquerda deve pensar: quem o ministro da Educação pensa que é para tirar-nos do nosso soberano trono de domínio nas universidades? E aqui já respondemos uma das questões.
É a esquerda quem quer o ministro da Educação demitido. E pelo simples fato de ser a esquerda quem pede a cabeça do ministro, já sabemos que ele está incomodando muito. Ou seja, podemos ter a certeza de que o ministro da Educação do governo Bolsonaro está no caminho certo. Podemos concluir com isso que a esquerda e certos jornalistas, as Playmobils da vida, não desejam que a educação apresente resultados positivos, traduzidos em uma melhor formação das nossas crianças e jovens, sobretudo os mais pobres. Querem continuar tendo os alunos como massa de manobra e futuros fedelhos revolucionários. Quanto à pergunta que leva o título deste podcast, Abraham Weintraub, ministro da Educação, pode ser demitido? Bem, com base em tudo isso que o ministro tem feito e diante dos seus posicionamentos públicos, a resposta é um sonoro não. Em hipótese alguma, Weintraub poderá ser demitido. Assim, só restará à esquerda e a certos jornalistas o mimimi rabugento de quem sempre aplaudiu ministros que não tinham competência alguma para estarem no cargo que ocuparam. Então é isso, meus amigos. Por hoje é só. Não se esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo. Se inscreva em nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço a todos.